Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, nossas atividades de língua portuguesa hoje serão no caderno, nessas duas folhinhas aqui, ó. Uma são textos para pontuar, outra é sinais gráficos e locução adjetiva. Bem, eu vou falar com vocês exercício por exercício, porque aí eu vou recapitular o conteúdo para que fique mais fácil, para que você possa, na hora de executar a atividade, você não tenha dificuldade, combinado? Então vamos lá. O primeiro exercício, nós temos textos para pontuar. Então eu coloquei 4 quadros com textos que você deverá pontuar no seu caderno mesmo de língua portuguesa. Você vai fazer essa pontuação. Então prestem atenção. Antes de pontuar o texto, você precisa pensar, ler, né? E pensar na forma que ele vai ser organizado com a questão da pontuação. Um texto, quando ele não é pontuado, ele não tem sentido, porque você não consegue fazer uma boa entonação, você não consegue dar sentido a ele, as palavras ficam soltas, mas ele não vai fazer sentido. Então vamos lá, vamos falar sobre alguns sinais de pontuação. Eu já até coloquei uma vez no caderno de vocês na folha passada, essa folhinha aqui, sobre sinais de pontuação. Se você tiver aí, você tem a oportunidade de dar mais uma lida. Então, eu vou começar pelo uso da aspas. Quando nós usamos aspas? Nós usamos aspas quando nós retiramos a fala de alguém do texto. É muito corriqueiro, muito comum nós lermos um texto onde tem o uso da aspas. Essa aspas está indicando que aquela fala é de alguém, que aquela citação é de uma outra pessoa. E geralmente, quando está entre aspas, nós não colocamos a autoria, mas a aspas serve justamente para isso, para te indicar que aquela citação, que aquela fala, que aquela expressão foi retirada de um outro lugar, de um outro texto. Combinado? Então, é importantíssimo o uso da aspas. Eu também tenho num texto o ponto de exclamação. Eu uso o ponto de exclamação quando eu quero indicar uma admiração, uma alegria, um espanto, um ar de surpresa. Aí eu preciso usar o ponto de exclamação. Eu faço uso do ponto de interrogação também. Quando eu faço uso do ponto de interrogação? Quando a minha frase é interrogativa, quando eu preciso fazer uma pergunta. Então, eu uso ponto de interrogação em frases interrogativas, quando eu estou fazendo uma pergunta. Num texto também eu uso muito a vírgula. Para que eu uso a vírgula? Onde eu utilizo? Utilizo para pausar. A vírgula serve para pausar. Geralmente a vírgula vai pausar, muito comum em cartas, que é a produção textual de vocês, o local da data, né? Ela vai separar. Então, a vírgula ela serve como uma pausa no texto. Porque imagine um texto sem vírgula. Ele vai ser como se fosse um narrador de corrida de cavalo, falando rapidamente, e aí você, sem a pausa, você não consegue compreender, ter a compreensão melhor desse texto. Eu também uso num texto 2 pontos. 2 pontos, eles são usados para dar explicação, para enumerar coisas. Por exemplo, fui ao mercado e comprei 2 pontos. E aí eu vou enumerar as coisas que eu comprei. Arroz, feijão, batata, cenoura. Entenderam? Ela levou os seguintes itens, 2 pontos. Aí você enumera as coisas que a pessoa levou. Então, 2 pontos servem para explicar as coisas, para enumerar. Por exemplo, Joana gosta de tais coisas, 2 pontos, né? Aí você explica quais coisas ela gosta. Eu também tenho o uso do travessão. O travessão indica que alguém vai falar. O travessão, ele vai indicar que alguém está falando no texto. É a fala de alguém. Uma outra coisa importante no texto que vocês precisam fazer é o uso do parágrafo, né? Um parágrafo, em cada parágrafo eu tenho aí uma sequência de 3 a 4 linhas. Num parágrafo eu reúno as ideias daquela coisa que eu tô falando. Por exemplo,
Eu comecei falando, a cadeira, comprei uma cadeira, ela é bonita, azul, nananã. Então, todas as características, todas as reuniões daquele assunto, eu coloco num só parágrafo. Quando eu vou mudar de um assunto, mas que seja nessa mesma temática, mas eu já quero ir para um outro tópico, aí eu vou usar outro parágrafo. Geralmente, os parágrafos, eles têm espaço de um dedinho, né? Daqui, ó, dessa linha aqui para cá. Então, eu coloco lá no meu cantinho do meu caderno, aí eu observo a linha e faço o uso do parágrafo, tá bem? Também uso reticências. Quando eu uso reticências no texto, reticências, ela vai indicar uma interrupção do pensamento. Significa que a sua ideia não foi concluída, o seu pensamento não foi concluído. Por exemplo, minha mãe estava... E aí você não conclui esse pensamento. E aí você faz o uso de reticências, beleza? Então, eu tenho aí, no número 1 do caderninho de vocês, nessa folhinha aqui, ó, textos para pontuar. Então, vamos lá. Leia e pontue os textos abaixo. Olhem só. Começa assim. A professora estava entregando as produções de texto que os alunos haviam feito em casa. Quando entregou a do Joãozinho, ela falou: Joãozinho, por que você não terminou sua produção de texto? E, professor, o meu pai precisou sair. Prestem atenção. O texto não está pontuado. Então, vocês irão pontuá-lo. Claro que, de tanto lermos, percebemos onde faltam os sinais de pontuação. Onde deveria ser uma pergunta, onde deveria ser feito o uso do travessão, o uso do parágrafo, onde deveria ser feito o uso dos 2 pontos e tal. Então, vocês irão pontuar todos esses 4 textos, tá bem? Eu quero pedir a você que faça com uma letra caprichada, que não esqueça o uso do parágrafo, que não esqueçam os usos dos devidos sinais de pontuação, façam com capricho. Vocês farão no próprio caderno de língua portuguesa, beleza? Muito bem. Agora, na outra página, nessa aqui, nós temos... Vocês irão formar palavras usando o apóstrofo e o hífen. Quando eu uso o apóstrofo e quando eu uso o hífen? O hífen eu sempre uso, na sua grande maioria, em substantivos compostos, né? Eu faço uso do hífen. A tia até já ensinou para vocês no ano passado que não é tracinho, o nome é hífen. E o apóstrofo eu faço para indicar que está faltando uma letra, né? Por exemplo, copo d'água. Eu não falo copo d'água, eu falo copo d'água. Então, nesse D, eu faço uso do apóstrofo porque eu estou indicando que não tem a letrinha A, não ficou da água. É copo d'água. Aí eu faço uso do apóstrofo. Então, vocês vão formar substantivos compostos, né? Usando o hífen e o apóstrofo quando for necessário, ok? Depois, eu quero falar com vocês sobre locução adjetiva. Aí, eu coloquei aí como conceito, e você grifa aí, que locução adjetiva é um grupo de palavras que caracteriza o substantivo. Mas eu quero voltar com vocês primeiro. O que são substantivos? Substantivos são palavras que vão dar nomes aos seres ou às coisas. Dá nome a pessoas, a lugares e a coisas. Isso é substantivo. São palavrinhas que nomeiam, que dão nomes. Ok? Então, vocês já entenderam o que são substantivos. E até na aula passada, nós vimos a classificação dos substantivos. Nós vimos que existem substantivos próprios, comuns, simples, compostos, primitivos, derivados, concretos, abstratos, coletivos. Mas o conceito de substantivo é a palavrinha que vai nomear pessoas, coisas. Substantivos nomeiam. Mas hoje nós vamos falar sobre locução adjetiva. Mas antes de falar de locução adjetiva, eu preciso lembrar o que são adjetivos. Adjetivos são palavras que vão dar características aos substantivos, que vão caracterizar algo ou alguém. Por exemplo, a casa é bonita. A é o artigo definido. Casa é o substantivo, é o nome da coisa. É
do verbo ser, estar. E bonita é o adjetivo. Percebam, bonita é a característica da casa, é a qualidade da casa. A casa é bonita. A casa poderia ser feia também, que também seria uma característica. A casa poderia ser grande, a casa poderia ser pequena, a casa poderia ser nova, poderia ser velha. Todas essas palavrinhas que estão dando característica à casa são adjetivos. E aí, quando eu tenho uma locução adjetiva, eu tenho um grupo de palavras que vão caracterizar um substantivo. No exemplo, eu coloquei aí amor materno. Bem, se é amor materno, você sabe que é amor de quem? Amor de mãe. Então, esse grupinho de palavras caracterizou o substantivo, deu característica. É amor de quem? Amor de mãe é a característica. Amor paterno, amor de pai. Amor fraterno, amor de amigos. E aí eu coloquei, força leonina. Força de quem? Raios solares, são raios de quê? Entenderam isso? Então, vocês irão completar aí. Tá bem, meus amores? Espero que tenham entendido. Façam com atenção. Estou com muitas saudades. Se cuidem.